Bem, pessoal, durante toda a pandemia, muita gente perguntou, e aqui no canal também, né, sobre por que Covid foi tão leve ou quase sem sintomas para muita gente, né? E para algumas ela veio de forma tão grave, levando à morte, sequela, síndrome pós-Covid, né? E cada vez mais as respostas elas foram chegando. Eu fiz alguns vídeos já tem mais de ano atrás, já explicando um pouquinho isso, só que agora os trabalhos têm somado evidência, como eu falei para vocês, o que é que acontece em pesquisa científica, e durante a pandemia houve muita confusão disso, né? De repente, você tem uma resposta, porque um estudo mostrou, vamos supor, a tal remédio funciona, né? E você tem que acumular um corpo de evidência, são outros pesquisadores independentes chegando à mesma conclusão, para você chegar a um determinado momento, fazer aquele compilado de artigos científicos, junto os especialistas também, porque pesquisa necessita interpretação, necessita a gente avaliando como é que foi feito aqueles dados, tem algum erro metodológico, né? Tem erro sistemático, e depois disso a gente chega a uma conclusão. Por isso que é tão complicado, às vezes sai matéria no jornal, né? Tal remédio cura, depois disso tal remédio não cura, por causa dessas coisas que acontecem em ciência, né? E no caso da Covid, né, levar tanta morte foi a mesma coisa, né? Hoje, cada vez mais tem se comprovado que o grande fator é o fator imunológico. Como assim, Júlio, fator imunológico, né? Na grande parte das pessoas, seu corpo identifica o vírus e luta contra o vírus e se defende e você sai bem. Isso acontece com gripe também, né? Outros vírus acontecem desse jeito. Claro que a morbimortalidade, né, da Covid ela é um pouco mais grave que esses outros, né? E na grande maioria das vezes, o que que acontece? E os trabalhos têm mostrado? É um fator genético. Um fator genético é muito associada à parte imunológica, à imunidade. Então, algumas pessoas, elas reagem, isso a gente já sabia, né? Dando uma tempestade, foi usado esse nome durante a pandemia, né? Tempestade imunológica, né? E seu corpo dá uma reação inflamatória tão grave, pior do que a própria doença. Então, ou seja, né, na Covid, a grande parte das mortes foi justamente relacionada à reação do corpo quando o vírus chega, que causa um problema maior do que o próprio vírus, né? Mas não tem jeito, só pegando a Covid, né? Só tendo essa forma, que você pode ter a forma grave. Daí vem a lógica da vacina, né? A vacina, o que é que ela acontece? Ela prepara seu corpo para essa chegada do vírus. E seu corpo vai estar mais preparado. E também as reações mais graves, mesmo de quem tem um aspecto genético, que não dá para você saber, não tem um teste hoje que faça, você só vai ter Covid leve ou você vai ter Covid grave, né? Você tem uma resposta melhor. Inclusive, por isso que a gente estimula também vacinar quem já pegou Covid. Ou seja, quem já pegou Covid já tem uma certa defesa contra o vírus. Ninguém tem dúvida disso, ninguém nunca falou o contrário, né? Mas, mesmo assim vacinado, ele tem uma proteção ainda maior. Então, o grande fator é o fator genético. E responde muitas coisas, né? Porque a gente vê, às vezes, aquela tragédia na família, fator genético. Morreu um tio, morreu um parente, morreu irmão, morreu primo, morreu mãe, morreu pai. Justamente por isso. Vocês devem conhecer vários casos, eu conheço também, de pessoas que vários parentes morreram, né? Fator genético. Ninguém vai ter o gene igual ao outro, né? Mas compartilha de muito mais proximidade genética do que comigo, que eu não sou parente, né? Então, esse tem sido o aspecto mais debatido. E é por isso que foi o debate do tipo sanguíneo, teve outros debates, mas assim, o fator genético é o que mais pesa. E não tem teste para você ter certeza se vai ter a forma grave ou não. Inclusive, as mutações ainda estão acontecendo, por isso que o OMS, FDA norte-americano, o órgão de saúde também europeu, estimula a ter novas vacinas, porque o tempo todo você vai, como se fosse, entre aspas, né, desensibilizando o seu organismo para ter uma reação mais forte, ao mesmo tempo ensinando o seu corpo a se defender quando a Covid chegar, tá bom? Espero que tenha ajudado esclarecendo algumas coisas, porque essa tragédia que a gente viu de tanta morte na pandemia. Espero que tenha ajudado.